Bom dia a todos! Estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital. Você já sabe, né? O nosso informativo diário para você começar o seu dia muito bem informado. Bom, hoje é dia 10 de junho de 2024 e vamos começar, como vocês já sabem, falando um pouco do fechamento de mercado na semana passada. Sexta-feira foi mais um dia ruim aqui para o Brasil. A gente teve o Ibovespa caindo 1,73%, fechando aí, né, a semana com uma queda de 1,09%, cotado a 120.767 pontos. A gente também teve o dólar encerrando a sessão de sexta-feira com uma alta expressiva de 1,41%, cotado a R$ 5,32. A gente teve com isso, né, os maiores níveis de fechamento do dólar desde o dia 5 de janeiro de 2023, e isso está muito relacionado aí a dado de mercado de trabalho que a gente teve lá nos Estados Unidos na sexta-feira. Então a gente teve a divulgação do payroll com a criação de 272 mil postos de trabalho, bem acima das expectativas, que eram de criação de 180 mil vagas. A gente até teve revisão de alguns dados anteriores para baixo, mas não foram suficientes aí, né, para compensar esse dado de sexta-feira que veio bem acima das expectativas. Essa semana a gente tem agenda bastante movimentada. Já vamos falar aqui rapidamente um pouquinho das aberturas no dia de hoje. As bolsas abrem em queda nessa segunda-feira. A gente tem o Eurostock caindo 1,4% e os futuros do S&P e do Nasdaq recuando 0,2%. Na Ásia, Xangai, mercado fechado, em função de um feriado, e Nikkei avançou 0,9%. Importante notar, né, que a gente começa com essas quedas lá na Europa e também o enfraquecimento da moeda depois de eleição do Parlamento Europeu, que aconteceu nesse final de semana. A gente teve, né, os resultados apontando aí para fortes ganhos da extrema-direita, especialmente na França, e por lá, né, isso inclusive fez com que o Emmanuel Macron, presidente francês, dissolvesse o parlamento e convocasse eleição legislativa antecipada. Agora, essas eleições devem acontecer dia 30 de junho, final do mês, com um possível eventual segundo turno em 7 de julho. Então, esse cenário político acaba repercutindo nas bolsas por lá. Vamos falar do que a gente tem essa semana. Hoje a gente já começou aqui no Brasil com a divulgação do Boletim Focus e novamente os resultados não foram positivos. A gente veio novamente com um aumento de expectativas para o IPCA, tanto para esse ano quanto para 2025. A diferença, né, é que na leitura passada, da semana passada, a gente tinha tido aumento de expectativas também para 2026 e dessa vez as expectativas para 2026 ficaram estáveis. No entanto, né, para esse ano a inflação aí passou para 3,90 as expectativas e para 2025 elas estão em 3,78. A gente também teve, né, alteração ali no PIB, elevação tanto para 2024 quanto estabilidade, né, para 2025 e 2026. Então esse aumento de PIB agora para 2024 muito relacionado ao resultado do primeiro trimestre que a gente teve na semana passada. E aí, com relação à Selic, sem mudanças agora para 2024, o mercado ainda esperando Selic em 10,25 no final do ano, mas para o ano que vem observamos novo aumento, passou de 9,18 para 9,25. Então, resultados nada positivos aí desse Focus, né? Desancoragem de expectativas de inflação que devem aí se refletir na decisão de taxa de juros que ocorre aqui no Brasil na semana que vem. No entanto, essa semana a gente tem decisão bem importante de taxa de juros, a gente tem decisão lá nos Estados Unidos, na quarta-feira teremos decisão do Fed, e além da decisão que é muito aguardada e da fala do presidente, o Powell, que acontece depois da divulgação, a gente também tem as projeções econômicas dos dirigentes do Fed, né, sendo divulgados junto com essa decisão. Isso ocorre de 3 em 3 meses. Em março, então, né, quando a gente teve a última divulgação, eles estavam aí, os dirigentes, a maior parte deles, esperando 3 cortes de juros nesse ano, mas a gente sabe que então deve ter aí uma divulgação com ajuste de expectativas também do dirigente, então o mercado aguarda isso, né? A gente teve esses dados muito fortes de mercado de trabalho na sexta-feira. Ao longo da semana a gente até teve alguns dados, né, que dão aí uma amenizada nessa expectativa de atividade forte por lá, mas a gente também tem aí na quarta-feira, mais cedo antes da decisão do Fed, divulgação de dado de inflação, o CPI, então o índice de inflação ao consumidor, vai ser divulgado às 9 horas e 30 minutos, então o mercado também vai estar aguardando, né, com relação a essa quarta-feira, esses dados de inflação. Além disso, a gente tem dados de inflação também na China. Amanhã à noite, terça-feira, teremos divulgação tanto de dados de inflação ao consumidor
quanto de inflação ao produtor. E na zona do euro, na quinta-feira, nós temos dados de produção industrial. Também temos decisão de política monetária lá no Japão, decisão que ocorre somente no final da semana, então somente na sexta-feira. Aqui no Brasil, a gente não tem Copom essa semana, não temos super quarta, decisão é semana que vem. Nossa expectativa, né, de Copom pause aí as reduções nas taxas de juros para fazer uma reavaliação e esperar um pouco mais, né, esse cenário incerto lá fora e também aqui no Brasil se acalmar. E antes disso, né, a gente tem essa semana, então, terça-feira, a gente tem IPCA, amanhã, expectativa de alta de 0,41%. A gente também deve continuar com movimentações no cenário político. O destaque continua sendo as negociações daquela medida provisória para compensar a desoneração da folha de pagamentos. Essa medida está sendo acompanhada de perto pelos impactos que ela tem, não só impactos fiscais, mas também na inflação. E a gente já trouxe na semana passada, né, o Congresso aí está totalmente contra essa medida, então a gente deve ter novas divulgações. Fernando Haddad da Fazenda deve, enfim, né, começar aí negociações ao longo dessa semana. Então, isso por aqui também deve ser destaque. Então, temos a semana bastante movimentada e, é claro, todas as atualizações você já sabe, você confere aqui com a gente. Um bom dia, uma ótima semana a todos. Até amanhã.